lugar, quero agradecer ao Sr. Professor Paulo Otero a honra que dá ao IDL para estar connosco e nos dar uma aula, inserida nesta ação de formação que o Instituto Democracia e Liberdade, o Instituto Amaro da Costa, quer promover, e nós decidimos fazer agora um curso breve dedicado ao sistema político, e dentro do sistema político, o sistema de governo e o sistema eleitoral na próxima quarta-feira, partindo de questões práticas para a teoria. E, portanto, ninguém melhor do que o professor Paulo Otero, como sabem, é professor catedrático da Faculdade de Direito de Lisboa, e é, sob o meu ponto de vista, é subjetivo, mas é a minha opinião, seguramente uma das pessoas que mais conhece e mais sabe, não quer dizer que concordo, mas que mais conhece e que mais sabe sobre o regime constitucional português. E, portanto, eu queria agradecer ao Sr. Professor a honra que dá ao Instituto, do qual o Sr. Paulo Otero também é associado, mas é uma honra para nós tê-lo aqui e somos seus alunos. Se depois nos quiserem interrogar, esperemos que na oral nós sabemos, não é verdade? Não sei se tem aqui alguns alunos seus que vão fazer oral consigo, mas de qualquer forma, se há, estão lá para trás. Bom, muito obrigado, e muito obrigado por terem vindo, e nomeadamente em casa, também muito obrigado por participarem nesta sessão, e depois, se o Sr. Professor Paulo Otero estiver disponível, responderá às perguntas, quer de casa, quer os que se encontram aqui na sala. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Professor Manuel Monteiro. As minhas primeiras palavras são de um pedido de desculpa pelo atraso, e o atraso deveu-se a uma coisa que quem está em causa tem a grande facilidade, que é o estacionamento. Ora, o Sr. Professor Manuel Monteiro convidou-me com todo o gosto a estar aqui uma vez mais com todos, ou pelo menos com alguns que já tinha encontrado aqui noutras sessões, e o tema de hoje é o sistema de governo. O que dizer sobre o sistema de governo português? Bem, eu diria que para começarmos a ter uma ideia de como funciona o sistema de governo português, nós devemos partir de 3 ideias base. A primeira ideia é que há 3 instituições em torno das quais se compreende o sistema de governo. Quais são essas instituições? O Presidente da República, a Assembleia da República e o Governo. Esta é a primeira ideia. É em torno destes 3 órgãos de soberania que se pode entender o relacionamento recíproco para se compreender o sistema de governo. A segunda ideia que vos gostaria de transmitir é que o sistema de governo não resulta apenas da Constituição escrita, da Constituição oficial. Há uma outra Constituição, isto é, paralela à Constituição escrita, oficial, isto é, aquele documento que tem o título, o epígrafe Constituição da República Portuguesa. Há também um conjunto de normas, um conjunto de, podemos dizer, convenções constitucionais, de precedentes constitucionais que formam aquilo que se pode designar como a Constituição não oficial. Isto é, uma Constituição não escrita, uma Constituição informal, mas que tem instituições, que tem figuras que permitem compreender o sistema de governo. Exemplo típico disto: a figura do primeiro-ministro indigitado. Quem é o primeiro-ministro indigitado? É aquela individualidade que é convidada pelo Presidente da República para saber se consegue formar governo, para saber se consegue ter um suporte parlamentar caso não resulte essa existência factual de uma maioria parlamentar, e que tente organizar um programa de governo. Isto é, o primeiro-ministro indigitado não é o primeiro-ministro nomeado, está cronologicamente no momento anterior e não é uma figura que resulte da Constituição escrita. Nenhuma norma, se lermos todos os artigos da Constituição, não há uma única referência à figura do primeiro-ministro indigitado. Desde 1977 até à atualidade, todos os primeiros-ministros nomeados foram previamente primeiros-ministros indigitados. Terceira ideia base para se entender o sistema de governo é que, ao lado do direito, no mundo paralelo ao direito, há um mundo dos fatos, ou, se quisermos, um mundo da factualidade. E a factualidade
os factos permitem compreender e permitem ter visões diferentes aplicativas das mesmas normas. O que é que isto significa na prática? Significa isto. Para dar um exemplo que a todos penso que será evidente. Uma coisa é o poder que o Presidente da República tem de nomear um Primeiro-Ministro quando há uma maioria parlamentar absoluta. Outra coisa muito diferente é o mesmo poder que o Presidente da República tem de nomear um Primeiro-Ministro quando não há uma maioria absoluta. Este dado de facto, que depende da circunstância de existir ou não uma maioria absoluta, faz com que se possa dizer no fundo isto. Quando há maioria absoluta, o Presidente da República limita-se verdadeiramente a homologar o nome que lhe é apresentado por essa maioria. Pelo contrário, quando não há uma maioria absoluta, o Presidente da República vai ter um espaço mais amplo, uma área de maior discricionariedade na escolha do Primeiro-Ministro. Por outras palavras, tem aqui os três pressupostos através dos quais se pode entender o sistema de governo. Recordo, entre as três instituições, Presidente, Governo e Parlamento, Assembleia da República, a dicotomia entre Constituição oficial e Constituição não oficial e, por último, a dicotomia entre o mundo da juridicidade, o mundo do direito e, por outro lado, o mundo dos factos. Pois bem, avancemos para a resposta à primeira pergunta. E a primeira pergunta é: qual é a margem de liberdade do Presidente da República na escolha do Primeiro-Ministro? De algum modo, a resposta a esta pergunta já foi dada. E já foi dada dentro da primeira condicionante, que é a existência ou não de uma maioria absoluta. Eu reforço a ideia de que o Presidente da República tem uma menor margem de escolha do Primeiro-Ministro quando há maioria absoluta, sobretudo quando essa maioria absoluta é um efeito imediato de umas eleições. Explicando melhor o que é que isto significa. Significa que o Presidente da República, após a eleição do Parlamento, tem um período de 6 meses nos quais o Presidente da República tem de conviver com a Assembleia da República resultante dessa eleição. E tem de conviver significa que o Presidente da República não pode dissolver a Assembleia da República. Recordo, aliás, que é a situação que neste momento se atravessa em relação à região autónoma da Madeira. O Presidente da República não pode, neste momento, em fevereiro, dissolver a Assembleia Legislativa da região autónoma da Madeira. Significa isto que o Presidente da República, durante este período, vai ter, no fundo, que conviver com o nome que lhe é indicado pela maioria parlamentar, neste caso aqui, subsequente a uma eleição, existindo uma maioria absoluta. Também queria dizer que a maioria absoluta pode ter duas configurações diferentes. Poderá ser uma maioria absoluta que resulta de um único partido ter a maioria dos deputados no Parlamento, primeira hipótese. A hipótese que sucedeu com o Partido Socialista na última eleição da Assembleia da República. Segunda hipótese, a maioria absoluta pode ser o resultado de uma coligação pré-eleitoral. Foi o que sucedeu, por exemplo, com a Aliança Democrática em 1979. E depois já sucedeu com a hipótese de existência de um conjunto de partidos que tenha essa maioria no Parlamento, repito, por resultado de um acordo pré-eleitoral. Ou, segunda hipótese, a maioria pode ser o resultado de um acordo pós-eleitoral. Recordo o caso do governo do Dr. Durão Barroso entre o PSD e o CDS. Pode ainda existir uma quarta figura, que é um governo que, não sendo suportado por uma maioria absoluta, há, todavia, um ou vários acordos de incidência parlamentar que podem sustentar o governo. O exemplo típico, a geringonça no primeiro governo do Dr. António Costa. Não havia propriamente uma coligação, mas existiam acordos. Curiosamente, não um acordo entre todos os partidos, mas vários acordos, todos eles com o Partido Socialista.
A diferença fundamental reside nisto. É que nestes últimos casos, quando o acordo é de incidência parlamentar, tudo se passa como se existisse uma maioria absoluta. Mas, normalmente, não há reflexo governativo da presença dos partidos nos quais se estrutura essa maioria ou esse conjunto de acordos. Isso prova que os governos foram governos do Partido Socialista. O primeiro governo da Geringonça foi um governo do Partido Socialista com independentes na área do Partido Socialista. Temos aqui, por isso mesmo, os cenários possíveis da maioria absoluta. Não escondo, todos nós sabemos que a situação de maior homogeneidade, a maioria absoluta mais firme, é a que resulta de um único partido. Exemplo, os governos do professor Cavaco Silva, o governo do engenheiro José Sócrates, o último governo do doutor António Costa. Mas também é a experiência, a prática nos ensina que, por vezes, os governos de maioria absoluta, monopartidários, isto é, de um único partido, têm dentro de si, por vezes, os fatores de destabilização do próprio sistema. Recordo-vos o final dos governos do professor Cavaco Silva, recordo-vos, para quem tem ainda uma memória mais curta, a situação dos últimos meses que ocorreram com o Partido Socialista no governo ainda atualmente em vigor. Ou seja, a existência de uma maioria absoluta não significa necessariamente que exista uma estabilidade. Pode suceder até que seja fruto de divisões internas dentro do próprio partido. E aqui também os factos nos dizem uma coisa curiosa. É que as tensões internas dentro de um partido maioritário são superiores quando se sabe que o líder desse governo não se recandidata. E por isso mesmo a luta é uma luta entre saber quem são os sucessores do primeiro-ministro à data. Isto para vos dizer que o Presidente da República tem aqui uma margem relativamente reduzida. Então, quando é que a margem do Presidente da República é mais ampla? Bem, é mais ampla, primeira hipótese, quando não há uma maioria absoluta. Segundo, é mais ampla quando, não existindo uma maioria absoluta, não há um entendimento entre os partidos que viabilize mesmo um governo minoritário. Isto é, os partidos estão prontos para derrubar um governo sem se entenderem quanto à constituição de um novo governo. Um pequeno parênteses para vos dizer que em Portugal não existe, ao invés do que sucede na Alemanha, ao invés do que sucede em Espanha, a designada moção de censura construtiva. O que é que isto significa? Significa que em qualquer um destes dois países, quando a oposição desencadeia uma moção de censura que determinará a queda do governo, só há queda efetiva do governo quando se apresenta ao mesmo tempo um nome alternativo para chefiar um novo governo. Isto é, o derrubo de um governo é acompanhado imediatamente de uma solução governativa maioritária. Em Portugal já existiram algumas propostas nesse sentido, designadamente do Partido Socialista, mas foram sempre rejeitadas em sede de revisão constitucional e foram rejeitadas, eu diria, por duas ordens de razões. Em primeiro lugar, porque isso significaria um esvaziar do poder do Presidente da República. O Presidente da República, nestes casos, estaria obrigado a aceitar um nome que resultasse do resultado, do efeito da aprovação da moção de censura construtiva. O Presidente da República estaria obrigado, tal como o rei de Espanha está, tal como o Presidente da Alemanha está, a nomear Primeiro-Ministro, Presidente do Ministério, Chanceler, o nome que resultou de uma votação parlamentar. Mas também há uma segunda ordem de razões facilmente compreensível. É que isso limita, de algum modo, a responsabilidade parlamentar do governo. Ou melhor dito, limita, de algum modo, o poder de fiscalização da Assembleia, porque a Assembleia está, de algum modo, condicionada na apresentação de uma moção de censura, porque só a pode apresentar se existir um entendimento dos partidos e da diversidade de partidos quanto ao nome que indique como Primeiro-Ministro. Nestes casos, repito, o Presidente da República poderá ter
quando não há um governo de maioria absoluta, o Presidente da República poderá ter um maior protagonismo. Mas o Presidente da República ainda assim tem protagonismo na escolha do Primeiro-Ministro. Porquê? Primeiro, o Presidente da República não está juridicamente obrigado a escolher o nome que lhe é indicado pela maioria. Ele pode escolher outro nome. Juridicamente pode fazê-lo. Mas corre um risco. É que esse nome indicado não passa no Parlamento. E por isso o Parlamento tem, permitam uma expressão, a decisão de vida ou de morte em relação a todos os governos. Não é preciso, sublinhava isto, que o programa do governo seja aprovado. Não é preciso que o programa do governo seja sequer votado. O que ele não pode é ser rejeitado. E recordo que a história constitucional portuguesa teve já 2 casos de rejeição do programa do governo. O primeiro caso do engenheiro Nobre da Costa, em 1978. O segundo caso, o segundo governo do Dr. Pedro Passos Coelho, em 2015. Em ambas as situações, a Assembleia da República resolveu derrubar o governo, demitir o governo, que foi sempre, curiosamente, um governo de gestão. Era governo de gestão até à apresentação do programa e continuou o governo de gestão porque o programa foi rejeitado e, por isso mesmo, passou a ser um governo demitido. O caso do Dr. Pedro Passos Coelho, o último governo dele, é elucidativo, devo dizer, de uma regra não escrita, de um precedente que se torna evidente ao longo da história constitucional portuguesa desde 1976. Qual é o precedente? É este. Sempre que são realizadas eleições, o Presidente da República deve escolher como Primeiro-Ministro o líder do partido mais votado. É verdadeiramente, eu diria hoje, um costume constitucional. Não resulta da Constituição escrita, é verdade, mas resulta da prática reiterada ao longo destes anos, destes verdadeiramente 48 anos. E reparem que o caso do Dr. Pedro Passos Coelho é paradigmático deste costume ou deste precedente, por uma razão. É que já se sabia que havia um entendimento à esquerda para um governo maioritário ou um governo apoiado numa determinada maioria, que foi o governo da Geringonça. Não obstante, o Presidente da República fez, e fez bem, em ter nomeado Primeiro-Ministro o líder do partido, neste caso da coligação mais votada, que ganhou as eleições. Constituiu o governo, fez um programa, apresentou o programa, o Parlamento rejeitou esse programa, o governo automaticamente ficou demitido e o Presidente da República passou uma outra alternativa. Mas só passou a outra alternativa depois de ter esgotado a primeira. E isto é importante, devo dizer, para explicar o significado das eleições parlamentares, das próximas eleições, de 11 de março, saber quem fica em primeiro lugar. Porque quem fica em primeiro lugar tem a garantia de o seu líder ser convidado, pelo menos pelo Presidente da República, indigitado, cá está a tal figura, para formar governo. Naturalmente que, também é bom ter isto presente, o Dr. Pedro Passos Coelho, não obstante saber a situação, levou até ao fim. Mas podia ter dito que, apesar de ser indigitado, não tinha condições para formar governo, porque não tinha maioria. O Presidente da República pode, todavia, condicionar a atuação do Primeiro-Ministro. Como é que o Presidente da República pode condicionar a atuação do Primeiro-Ministro? Bem, há vários exemplos. O exemplo mais próximo que temos é o caso do professor Cavaco Silva, quando nomeou o Dr. António Costa Primeiro-Ministro, impondo o respeito por 2 compromissos. O compromisso europeu e as obrigações internacionais de Portugal, designadamente no âmbito da NATO. Porquê? Porque sabia que, tendo acordos, aquele governo de incidência parlamentar com partidos anti-europeus e anti-NATO, daí poderia resultar uma alteração da ordem constitucional, ou pelo menos da política externa, da política europeia portuguesa. É possível isso. A história, aliás, antes da Constituição de 76, tem um exemplo curioso, quando em 1968, na vigência da Constituição de 33,
o então Presidente da República, o Almirante Américo Tomás, nomeou o professor Marcelo Caetano como Presidente do Conselho de Ministros. E impôs-lhe que tivesse que respeitar, no fundo, o quê? As Forças Armadas e o respeito pela manutenção da integridade da pátria, no caso, a manutenção da guerra colonial. E condicionou o professor Marcelo Caetano. Naturalmente, que devo dizer que se suscitam problemas jurídicos interessantes. O primeiro problema jurídico interessante que se coloca é este. E se depois de nomeado, antes de nomeado, o candidato a primeiro-ministro diz a tudo que sim. Sim, eu vou respeitar isto, eu vou respeitar aquilo, tudo aquilo, todas as condições, eu assumo o compromisso. É verdade. Mas se no dia seguinte à nomeação as não cumprir, como é que o Presidente da República poderá efetivar a responsabilidade? Passemos agora para os poderes do Presidente da República de controlo da atuação do Governo. Já o Governo está empossado, o Governo já está em plenitude de funções. Como é que o Presidente da República controla a atuação do Governo? Bem, em primeiro lugar, o Presidente da República em Portugal, ao invés do que sucede em França, o Presidente da República em Portugal não preside ao Conselho de Ministros. Só presidirá se o Primeiro-Ministro o convidar. Em França, não. O Presidente do Conselho de Ministros em França é o Presidente da República. Mesmo que o Primeiro-Ministro seja de uma linha política diferente da linha política do Presidente da República. Aliás, é sintomático que quando são as conferências europeias com presença de chefes de Estado, nestes casos, quem representa a França é sintomaticamente o Presidente da República e o Primeiro-Ministro. Em Portugal, não. Em Portugal, é ao Primeiro-Ministro que compete presidir ao Conselho de Ministros, exceto nos casos, recordo apenas um caso a propósito de Timor, em que o Presidente da República convidou, o Primeiro-Ministro convidou o Presidente da República para presidir ao Conselho de Ministros. É sempre excepcional e depende sempre da intervenção do Primeiro-Ministro nesse sentido. O que significa que o Presidente da República não tem uma política de acompanhamento da atuação cotidiana do Governo através do Conselho de Ministros. Como é que então o Presidente da República pode controlar a atuação do Primeiro-Ministro? Bem, também aqui diria que há dois planos. O plano da Constituição Oficial, outro plano da Constituição Não Oficial. E a Constituição Não Oficial diz-nos isto. Há a possibilidade, e a prática tem registado, de formas de influenciar a atuação governativa por parte do Presidente da República. Como? Bem, a reunião semanal que o Primeiro-Ministro tem com o Presidente da República não é apenas para o Primeiro-Ministro de informar o Presidente. É também. Mas o Presidente da República pode estabelecer balizas à atuação governamental, dizendo, olha, não vale a pena ir por esse caminho, porque eu não irei promulgar, não irei assinar os diplomas governamentais que proponham uma solução destas. O Presidente da República pode, por uma questão até de lealdade, dizer, sinalizar a atuação que quer ou não quer por parte do Governo. Mas há ainda duas modalidades curiosas que nas últimas décadas têm mostrado de forma informal, de modo informal, através do qual o Presidente da República pode influenciar a atuação do Governo. A primeira foi inaugurada pelo Dr. Mário Soares através das designadas presidências abertas. Isto é, o Presidente da República vai percorrendo o país, ou por terras, ou por temas. A educação, a situação, por exemplo, dos pescadores, a situação na agricultura. E o Presidente da República faz acompanhar, naturalmente, a comunicação social. E isto faz com que, por vezes, o Presidente da República ouça queixas, mas também mande recados, diretos ou indiretos, à atuação governamental. É uma forma do Presidente da República, de algum modo, à margem do texto constitucional, exercer uma magistratura de influência. Mas ainda há um outro método. Um método, aliás, inaugurado pelo general Ramalhianos, sobretudo em momentos fundamentais, como era o discurso do 25 de Abril, na Assembleia da República, o discurso comemorativo do 25 de Abril na Assembleia da República, e uma forma que não tem paralelo na história constitucional portuguesa,
o modo como o presidente Marcelo Rebelo de Sousa exerce, que é o poder de exteriorização. O que é que significa este poder de exteriorização? É o poder de manifestar uma vontade, através dos discursos, através das entrevistas, através das observações. Reparem que o grande fazedor de notícias permanentemente, ao longo destes últimos 6 anos de mandato presidencial, é o Presidente da República, que praticamente todos os dias está na comunicação social, apoiando ou mandando recados à atuação do governo. É uma forma, este tal poder de exteriorização é, dizia-vos eu, uma modalidade de intervenção, de controle do Presidente da República, ou de estímulo por parte do Presidente da República à atuação governativa que não resulta do texto constitucional. A não ser, repito, a possibilidade que o Presidente da República tem de se dirigir ao país através de mensagens. Mas isto é mais do que aquele poder formal das mensagens de Ano Novo ou de Natal. É um poder constante que tem sido exercido, e recordo agora que, através até das redes sociais, através do site da Presidência da República, se criaram figuras novas que a Constituição não acolhe. Por exemplo, a promulgação com reservas, a promulgação com observações críticas. O Presidente da República tem usado e abusado disto, que a Constituição não prevê, mas que a prática, no fundo, veio criar este poder informal do Presidente da República de manifestar concordâncias ou discordâncias, não obstante promulgar. Repare-se que isto é extravasar o âmbito secreto, o âmbito confidencial das relações entre o Presidente da República e o Primeiro-Ministro. É certo, também importa assinalar isto, que a história constitucional portuguesa demonstra que houve momentos de degradação, momentos de, eu diria, momentos baixos no relacionamento institucional entre Presidente da República e Primeiro-Ministro. Exemplo típico histórico mais antigo, quando as conversas entre o general Ramalhianes, Presidente da República, e o Primeiro-Ministro, Dr. Pinto Balsemão, eram gravadas. Para evitar o quê? Para evitar que cá fora cada um deles dissesse o que não tinha dito ou dissesse aquilo que não ouviu. Isto significa, reparem, um clima de deterioração já do relacionamento entre os dois titulares, neste caso aqui, de órgãos de soberania, o Presidente da República e o Primeiro-Ministro, enquanto membro do governo. Mas como é que a Constituição prevê o controle do Presidente da República formal sobre a atuação governativa? Bem, o Presidente da República tem um poder de promulgar os diplomas provenientes do governo, ou de vetar, ou um poder de assinar ou de recusar assinar decretos do governo. E tenham presente isto. O Presidente da República, no seu veto político em relação aos diplomas governamentais, esse veto é um veto absoluto. O que é que isso significa? Significa que o governo não pode, junto do Conselho de Ministros, vir a obter um novo diploma que obrigue o Presidente da República a promulgar. É verdade, todavia, que o governo pode ter um expediente. É que nas áreas em que a Assembleia da República também seja competente em matéria legislativa, o governo pode fazer isto. Aquilo que viu reprovado, permitam uma expressão, que viu vetado politicamente perante o Presidente da República, o governo pode converter em proposta de lei e apresenta na Assembleia, a Assembleia aprova e mais tarde ou mais cedo, se o governo tem maioria absoluta, se as matérias não requerem 2/3 dos deputados para obrigarem o Presidente a promulgar, dizia eu, o Presidente da República pode ser obrigado a promulgar. Isto merece uma reflexão. Merece uma reflexão porque quando os diplomas vêm da Assembleia da República e há uma maioria absoluta, o Presidente da República não utiliza o veto político. O Presidente da República serve-se, eu diria, abusivamente, de uma outra figura. Aquilo que em direito administrativo se pode designar como o desvio de poder. Qual é a outra figura? A fiscalização preventiva da constitucionalidade. Para quê? Para tentar encontrar argumentos jurídicos para que o Tribunal Constitucional emita um juízo de inconstitucionalidade
E, deste modo, o Presidente da República, com a colaboração do Tribunal Constitucional, obstar, impedir que aquele diploma, aprovado por uma maioria do Parlamento, possa entrar em vigor. Isto significa duas coisas. Significa um exercício com uma finalidade diferente para aquilo que foi criado da fiscalização preventiva, mas também significa que arrasta o Tribunal Constitucional para uma discussão aparentemente jurídica de um problema que é, no seu fundo, um problema de natureza política entre uma maioria parlamentar diferente politicamente de uma maioria presidencial. Por último, o Presidente da República pode demitir o governo. É verdade, pode, formalmente, quando há uma limitação. Quando o governo colocar em causa o regular funcionamento das instituições democráticas. E o que é isso? De colocar em causa o regular funcionamento das instituições democráticas? Bem, não sabemos bem o que seja, mas sabemos uma coisa: só há um juiz desta matéria. E um juiz de cuja decisão não cabe recurso. Esse juiz é o Presidente da República. Mas nós só podemos interpretar esta disposição, que diz que o Presidente da República pode demitir o governo quando ele põe em causa o regular funcionamento das instituições, à luz de quê? À luz de um dado de facto. Qual é o dado de facto? Há ou não maioria absoluta no Parlamento. Porquê? Se não há maioria absoluta e o governo põe em causa o regular funcionamento das instituições, a oposição, que é maioritária, se encarregará do destino do governo. Como? Apresenta uma ou duas moções de censura e o governo se põe efetivamente em causa o regular funcionamento das instituições, cairá, mas cairá por intervenção parlamentar. O Presidente da República não pode ou não tem necessidade de usar este poder. E quando o governo tem maioria absoluta? Bem, quando tem maioria absoluta, então este poder também é inoperativo. Porquê? Porque se o governo tem maioria absoluta e põe em causa o regular funcionamento das instituições, o Presidente da República pode demitir o governo. É verdade. Mas a mesma maioria poderá, no dia seguinte, apresentar como nome de candidato a Primeiro-Ministro quem? O mesmo nome do Primeiro-Ministro que o Presidente da República, no dia seguinte, demitiu. Porque punha em causa o regular funcionamento. Este poder é inoperativo quando há maioria absoluta. O que significa que quando há maioria absoluta e o Presidente da República quer pôr termo à vida daquele governo por pôr em causa o regular funcionamento das instituições, o Presidente da República só tem um mecanismo. Qual é? A dissolução do Parlamento. Por isso, conclusão. Repare-se como este poder que o Presidente da República tem de demitir o governo é um poder que um autor já referiu, e bem, o professor André Gonçalves Pereira, como sendo uma mentira piedosa. E é uma mentira piedosa, compreendem agora porquê. Se o governo é minoritário, o Parlamento se encarrega de demitir o governo. Se o governo é maioritário, então o Presidente só tem uma solução, que é dissolver a Assembleia. E aqui, dissolvendo a Assembleia, o Presidente poderá fazer várias coisas. Primeira hipótese, manter em funções aquele governo, como governo de gestão. É a situação que atualmente temos. Este governo é um governo de gestão. Segunda hipótese, o Presidente da República poderá nomear um governo de iniciativa presidencial. Para quê? Porque se aquele governo, que até agora estava em funções, punha em causa o regular funcionamento das instituições, o Presidente da República poderá escolher um Primeiro-Ministro da sua confiança para preparar e efetivar a realização das eleições. Recordo que tem sido a prática da Grécia nos últimos anos, em matéria de período eleitoral, designa o Presidente da República um juiz que tem como função, precisamente, garantir a imparcialidade, a neutralidade na preparação e na realização das eleições. Sublinhava que em Portugal já existiram 3 governos de iniciativa presidencial. O primeiro que há pouco mencionei, do engenheiro Nobre da Costa, que terminou no momento em que apresentou o programa no Parlamento. O governo que seguiu do professor Carlos Mota Pinto. E, por último, curiosamente, o governo da engenheira Maria de Lourdes Pinto da Silva, que tinha uma incumbência. Qual era a incumbência?
preparar a realização de eleições. As eleições já agora que deram a vitória à Aliança Democrática com a maioria absoluta dos deputados. Pela primeira vez, uma coligação, um partido, neste caso aqui 3 partidos, conseguiram maioria absoluta. Mas a preparação dessas eleições foi feita através de um governo de iniciativa presidencial. Também é possível uma figura a meio caminho, já agora gostaria de vos dizer isso. Há alguém que, não sendo o líder do partido, pode ser apoiado pelo partido como proposta de primeiro-ministro. Tivemos 2 casos. Um recente. Em novembro, o Partido Socialista tentou que o atual ainda governador do Banco de Portugal fosse indicado como candidato para primeiro-ministro. Ao que penso, ao que sei, nem é militante do Partido Socialista, mas era alguém da confiança política do Partido Socialista. Em 83 sucedeu algo no género. No final da Aliança Democrática, quando o Dr. Pinto Balsemão não quis continuar como primeiro-ministro e para evitar a convocação de eleições antecipadas, a Aliança Democrática apresentou como proposta de primeiro-ministro ao Presidente da República, na altura o general Ramalho Eanes, o engenheiro Vítor Crespo, que tinha sido ministro da Educação e que depois veio a ser presidente da Assembleia da República. E o Presidente da República recusou. Mas temos uma figura, também há aqui, reparem, os factos em direito ou os factos na política podem ter diversas leituras. Temos também uma situação curiosa de alguém que, sendo primeiro-ministro, apresentando o pedido de demissão, indica um nome que, não tendo sido objeto de sufrágio pelo eleitorado, é nomeado pelo Presidente da República. Estou a recordar o caso do Dr. Santana Lopes, que foi indicado pelo Dr. Durão Barroso, quando ele foi chamado a exercer funções no âmbito da Comissão Europeia. O Presidente da República, o Dr. Jorge Sampaio, aceitou esse nome. Reparem que nós temos aqui uma outra temática que é interessante, que é saber se a meio da legislatura é possível ou não substituir o Primeiro-Ministro. Porquê? A questão se coloca. À luz da Constituição, isso é perfeitamente possível. Mas desenvolveu-se uma prática. E a prática que se desenvolveu foi esta. As eleições para a Assembleia da República, mais do que eleições para a escolha do deputado, ou dos deputados, tornaram-se verdadeiramente eleições para a escolha de quem se quer como primeiro-ministro. E isto levanta objeções a que durante a vida de uma legislatura possa ser substituído o nome do primeiro-ministro. Eu recordo que isso aconteceu com o Dr. Santana Lopes. É o que tem sucedido, já agora um dado de direito comparado, com o Reino Unido. Repare-se que o primeiro-ministro que foi a eleições foi Boris Johnson e já sucederam vários primeiros-ministros na vigência da mesma legislatura. Levanta problemas, devo dizer, acrescidos, problemas interessantes de legitimidade. Recordo que em Portugal, o Dr. António Costa, quando formou o primeiro governo, não foi ele que ganhou as eleições. Recordo que é a questão que se discute neste momento na Madeira, com o cruzamento de 2 problemas. O problema de que o Presidente da República não pode dissolver a Assembleia Legislativa, como há pouco vos disse, e com a questão de saber se é possível um arranjo partidário para a escolha de um novo membro, de uma nova individualidade para liderar o governo regional. Uma última nota, a saber se é possível ou não mudar o sistema de governo dentro do atual quadro constitucional. Eu diria muito abertamente que é possível. E a história constitucional demonstra que o sistema português já funcionou, sobretudo, através de 2 configurações diferentes. Ele já foi um sistema claramente parlamentar da Assembleia, isto é, com um peso importante da Assembleia. Foi o que esteve presente no primeiro governo constitucional, do Dr. Mário Soares, no segundo governo, entre o PS e o CDS, nos governos de iniciativa presidencial.
Mas, com o professor Cavaco Silva, houve uma transformação no sistema de governo. E houve uma transformação no sistema de governo porque as eleições parlamentares passaram a ter um significado da escolha, que há pouco vos disse, do Primeiro-Ministro. Isto fez com que o sistema de governo passasse a ser um sistema de governo verdadeiramente de presidencialismo de Primeiro-Ministro. O Primeiro-Ministro passou a ser o eixo da vida política. Reforçado esse eixo quando há maioria absoluta, mas mesmo quando não há maioria absoluta, a importância do Primeiro-Ministro na definição e na condução, quer da política interna, quer da política externa. Perguntarão, isto pode mudar? O eixo político pode transformar-se, de algum modo, alterar-se do Primeiro-Ministro para o Presidente da República? O sistema português poderá funcionar à maneira francesa? E a resposta é sim. Porque em Portugal não se verificou até hoje uma circunstância que se verifica normalmente em França. Qual é? É a circunstância do Presidente da República ser o líder da maioria parlamentar. Em Portugal isso nunca ocorreu. Mesmo quando existiu sintonia de maiorias, isto é, a maioria do Presidente, melhor dito, o partido do Presidente era o partido com maioria no Parlamento, o líder da maioria parlamentar nunca foi o Presidente da República, foi sempre o Primeiro-Ministro. Em França, não. Isto significa que em Portugal isso pode ocorrer. Pode suceder que o Presidente da República seja simultaneamente chefe de Estado e líder da maioria parlamentar. Se isso ocorrer, há uma subalternização do Primeiro-Ministro, tal como sucede em França, e o eixo da vida política passa para o Presidente da República, que verdadeiramente consegue acumular na sua pessoa as vantagens, sem ter os inconvenientes, quer do modelo norte-americano, quer do modelo britânico. É isso que sucede com a habilidade que o general de Gaulle teve na construção da Quinta República Francesa. Em França, quando as coisas correm bem, há uma pessoa que recolhe todos os méritos, o Presidente da República. Quando as coisas correm mal, há sempre um responsável. Permitam uma expressão, há sempre alguém que sai. Quem é? O Primeiro-Ministro. Porque não soube executar a política do Presidente. Isto é possível, essa presidencialização do modelo em Portugal. Como é que é possível? E com isto termino. Fazendo exatamente aquilo ao contrário do que o general Ramalhianes fez. O general Ramalhianes, se bem se recordam, ou pelo menos alguns se recordam, outros não tanto, em torno dele foi criado um partido político, o PRD, Partido Renovador Democrático. Mas o general Ramalhianes disse que só assumiria a liderança do partido depois de terminar as eleições. Um erro de quem não viu qual era a prática política da Quinta República Francesa. E a prática política da Quinta República Francesa é que o Presidente da República, quando ganha as eleições, dissolve o Parlamento, se não tem maioria, ele é o protagonista do novo partido, que com a dinâmica da eleição presidencial consegue maioria absoluta no Parlamento Britânico, na Assembleia Nacional, e por isso mesmo domina o Presidente da República, a presidência como chefe de Estado e o governo como líder dessa maioria parlamentar. E escolhe e demite os primeiros ministros como se fossem chefes de gabinete. É o que se passa em França. E o sistema português não veda isso. Penso que já me terei alongado muito. De qualquer forma, muito obrigado pela paciência com que escutaram. Não sei se dormiram, mas pelo menos ninguém ressonou. E estou aqui, naturalmente, também para as vossas dúvidas, para as vossas questões. Muito obrigado. Obrigado. Então, nesta nossa aula, quer em casa, quer aqui, quer entender, colocar questões a outras pessoas. Em casa também. Estão todos a dormir, de certeza. Não. Mais confortáveis. Não. Eu gostava só de fazer uma pergunta aqui relativa a tudo isto que se passou de 7 de novembro em diante.
o que diz a Constituição, em classe gerais, porque também não sou um profissionalista da saúde, é que o governo se demite quando o governo cessa de funções, quando a demissão do primeiro-ministro é aprovada, é aceite pelo Presidente da República. Só que aqui na questão do governo temos dois períodos distintos de aceitação. Temos um período em novembro, para as gerais, e depois um mais adiante, que é o formal, quando é publicada essa aceitação, em dezembro. Isto não poderá levantar dúvidas constitucionais quando, por exemplo, há aprovações de leis que tenham existido e etc., que venham a ser impugnadas por inconstitucionalidade por ter havido uma aprovação informal, digamos assim. Muito bem. Tem toda a relevância a questão que coloca. Porque houve um desfazamento, a Constituição não impõe um prazo. Mas claramente que houve um abuso, uma instrumentalização, eu diria mesmo uma fraude à Constituição, entre a data em que o Presidente da República aceita o pedido de demissão do Primeiro-Ministro, e recordo que ele aceita no dia em que o Primeiro-Ministro, na manhã em que o Primeiro-Ministro lhe apresenta o pedido de demissão, aceita, mas só formaliza mais de um mês depois. O decreto de exoneração é publicado em dezembro, como disse, e bem, quando nós já sabíamos que o governo era um governo demissionário. Este desfazamento, por muito nobre que tenha sido o propósito, aprovar o orçamento, dar continuidade à transição dos negócios, para não ser um governo com uma competência limitada, o que é certo é que existiu aqui uma debilidade da legitimidade política desse mesmo governo. E o governo aproveitou, tal como a Assembleia, que só veio a ser dissolvida formalmente em janeiro, apesar de se saber em novembro que era para ser dissolvida, ambos aproveitaram para aprovar, eu diria, para esvaziar as gavetas de tudo o que tinham lá. É bom não esquecer que só há um cúmplice desta situação. E esse cúmplice foi o Presidente da República. Com toda a clareza. Que deveria ter num prazo razoável. E um prazo razoável seria uma semana. Não são 4 semanas, não são 2 meses, como sucedeu com a dissolução do Parlamento. Sabendo nós que o Parlamento, durante estes 2 meses, não se limitou a aprovar o orçamento. O Parlamento fez muito mais, e indevidamente, e em matérias sensíveis, designadamente em matéria criminal. E o Presidente da República, nessa matéria criminal, e estou-me a referir à incriminação das designadas terapias de conversão, nem sequer se lembrou de desencadear a fiscalização preventiva da constitucionalidade. Queria agradar a quem? Verdade se diga. O compromisso dele, o juramento dele é com a Constituição. E tanto mais estranho, quando foi vetar politicamente, em matéria de ideologia de género, 2 diplomas. Não faz sentido. Não faz sentido que o mais gravoso, que é a incriminação, que é legislar em matéria penal, passe sem uma fiscalização, sem um reparo, sem um veto do Presidente, e outra matéria, que é, eu diria, juridicamente menos gravosa, não estou a dizer que socialmente não seja tão ou mais gravosa, o Presidente da República veta. Aqui, a ideia, penso eu, permitam, de quem pensa que ainda tem futuro eleitoral. Quando a verdade é que é esta, nua e crua, eleitoralmente, o Presidente da República está morto. Não se pode recandidatar a nenhum outro mandato, pelo menos nos 5 anos subsequentes à eleição. Claro, com 80 e tal anos, poderá de novo recandidatar-se. Recordo, também temos precedente, o doutor Mário Soares, que alegadamente até impôs a sua candidatura, ou então primeiro-ministro líder do PS, o engenheiro José Sócrates. Também há precedentes nisso. Mas eu penso que daqui a 7 anos as pessoas, ou daqui a mais alguns anos, terão uma ideia diminuta sobre a importância desta promulgação do Presidente da República como sendo um aspecto de natureza vantajosa. Alertei, aliás, para o risco, hoje corrigido, em relação à Madeira. Porque a situação se podia eternizar em termos idênticos face à Madeira. Sabendo, já a semana passada, que o Presidente do Governo Regional ia apresentar a demissão, só hoje vem publicado, mas eu diria que uma semana é razoável. 1 mês não é razoável, 2 meses, muito menos razoável.
Mas criou um precedente. É bom ter presente isto. Criou um precedente da instrumentalização dos prazos por parte do Presidente da República. O precedente está criado. Professor, eu, se me é permitido, queria também colocar duas questões. A primeira é sobre os Açores e a segunda, precisamente, sobre a Madeira. Nós notamos que nas anteriores, não nestas, nas anteriores eleições legislativas regionais nos Açores, ao contrário do que tinha sucedido com o professor Cavaco Silva, que nomeou, em primeiro lugar, como indigitou como primeiro-ministro o líder do partido vencedor, nos Açores não houve logo o recurso à indigitação do presidente para presidente do governo regional do líder do segundo partido e não do primeiro. Portanto, houve aqui uma alteração àquela que era também, se bem entendia, prática. A pergunta que faço em relação aos Açores é: vamos admitir, no rescaldo destas eleições, e face a tudo que já aconteceu para trás, que o programa de governo é rejeitado. Pode o presidente do governo bolieiro recusar continuar no governo, mesmo que em gestão, até à possibilidade de dissolução do Parlamento Regional? Ou não? Muito bem. Tinha só em relação à... São duas questões. Okay. São duas questões. A primeira questão, interessante é saber... Eu não tenho esse dado, não sei se temos esse dado, se o representante da República nos Açores, antes de ter convidado a formar governo o líder do segundo partido, se não falou previamente com o líder do partido mais votado. E, eventualmente, o líder do partido mais votado ter dito: olha, não tenho condições para aceitar o convite para ser presidente do governo regional. Mas ainda há aqui uma outra questão interessante, mesmo que isso não tenha ocorrido, que é saber em que medida um presidente da República pode ser acolhido ou deve ser acolhido na região autónoma, se isso não há uma violação da própria autonomia regional. Porque o que é certo é que se desenvolveu nos Açores agora um precedente diferente. Desde que exista uma maioria, o representante da República convidará para formar governo o líder dessa maioria, mesmo que esse líder não tenha sido o vencedor das eleições. Isto é possível, a autonomia regional permitirá diferenciação de precedentes. Segunda questão é, ou tem a ver com, o que é que pode fazer alguém que, tendo formado governo, sendo nomeado, tomando posse, tendo formado governo, tendo apresentado um programa, o programa foi rejeitado, ou tendo apresentado uma moção de confiança, a moção de confiança não foi aprovada. E não quer continuar em exercício de funções. Bem, se o Parlamento, a Assembleia Legislativa dos Açores, demite o governo, o princípio é este: o governo tem de se manter em funções até ser substituído com a tomada de posse do outro governo. E se não continuar, há crime de abandono do exercício de funções públicas. O exercício das funções públicas, por muito que dependa da vontade dos titulares, é certo que depende, mas há também aqui imperativos de interesse público que impõem que a pessoa tenha de continuar. Obviamente que há razões ou há circunstâncias em que isso não sucede. Uma doença grave, por exemplo, impossibilita a pessoa de continuar a exercer funções. Mas se depender exclusivamente da sua vontade, ele só cessa o exercício das suas funções com a tomada de posse do novo governo que o venha a substituir. O que significa que, no limite, este governo, caso seja rejeitado, e caso o Presidente da República pense, ou o representante da República, num primeiro momento, que estão esgotadas as hipóteses dentro da Assembleia Legislativa de uma alternativa, há sempre a hipótese do representante da República nomear um governo de iniciativa própria, não está excluído isso, com o propósito de ganhar tempo, isto é, ganhar meses, até aos 6 meses, para se poder dissolver de novo
à Assembleia Legislativa. Nada disto está excluído. Isto é, não estão excluídas estas duas hipóteses. Ou se mantém o governo que foi derrubado porque ninguém o quer substituir dentro do quadro parlamentar, e ele, permita uma expressão, leva à cruz até à convocação de novas eleições, ou o representante da República pode nomear um governo de iniciativa própria, que passa naturalmente pelo Parlamento, ou não passa, mas que se mantém em funções, designadamente com o propósito de fazer calendário até que a Assembleia Legislativa possa de novo vir a ser dissolvida. Muito obrigado. Madeira. Madeira. Tanto quanto sei, estou visto quase como o doutor Luís Sepúlveda, os meus conhecimentos são muito reduzidos. Creio que o representante da República não tem o poder de demissão do governo, como tem o Presidente da República em relação ao governo da República. Bom, então, se o representante da República não pode demitir o governo regional, que razão é que pode não aceitar a demissão no momento em que o Presidente do Governo Regional a deseja? Várias circunstâncias. A mesma se pode colocar porque é que o Presidente da República se apressou na manhã do dia 7 de novembro a aceitar o pedido de demissão do Dr. António Costa. O Presidente da República podia dizer, e a história registra vários casos desses, olha, não é oportuno neste momento. Espero. Ou eu, pura e simplesmente, não aceito. No limite, poder-se-ia chegar a uma situação em que, publicamente, o Primeiro-Ministro dissesse: eu apresentei hoje o pedido de demissão junto do Sr. Presidente da República. E o Sr. Presidente da República não aceitou o meu pedido de demissão. Perfeitamente possível. A história constitucional italiana da Primeira República está recheada de exemplos desses. Também se podia dar o contrário. Situação também complexa. É que o Primeiro-Ministro ou o Presidente do Governo Regional teimam em se demitir. E reiteradamente, o Presidente da República, no caso da República, ou o representante da República, no caso, numa das regiões autónomas, não aceita. Pode-se criar aqui um impasse. Devo dizer. E o impasse sempre tem uma solução. Aquele que se quer ir embora não se pode ir embora porque está obrigado a continuar em funções até que venha a ser substituído. É o regime. E se abandonar, repito, é crime de abandono de exercício de funções públicas. Prova que o exercício de funções públicas não é um privilégio, não é um direito, mas é um dever. É um poder funcional. Não é um privilégio do seu titular, mas é um serviço que presta à comunidade. E quem diz um membro do governo diz qualquer funcionário público. Mais dúvidas? Há uma dúvida em casa, tá? Há uma dúvida em casa. Muito bem. Está aqui Tendo em consideração que vivemos num Estado de Direito democrático e constitucional, não é perigoso admitir e aceitar a existência de uma Constituição não escrita? Bem, eu diria que todos os países têm sempre uma Constituição não escrita, com exceção, eventualmente, do Reino Unido, que não tem Constituição escrita. E por isso mesmo, é a Constituição resultado da vivência, da prática, dos usos, dos costumes que ao longo de séculos vão se formando. A pergunta tem também toda a pertinência, devo dizer, porque encerra uma dúvida, que é uma dúvida política, mas também uma dúvida jurídica e filosófica, que é saber o que é que tem mais legitimidade política. Os representantes que periodicamente elegemos num Parlamento que se renova de X em X anos, é aquela que corresponde à vontade geral e que é teorizada por Rousseau numa hipervalorização desta vontade geral? Ou é mais democrático o sentir da nação ao longo de gerações que vem do passado, que hoje existe e que teremos que transmitir às gerações futuras? Não haverá aqui, numa expressão hegeliana, um espírito do povo com uma legitimidade democrática que não é apenas do presente, que não é apenas do passado, mas que também se projeta no futuro? O que é mais legítimo? A lei
ou costume? O que é mais legítimo? Aquilo que em cada momento uma maioria quer ou aquilo que ao longo dos séculos aqueles que nos antecederam e aqueles que virão depois de nós também pretendem? Dou 2 exemplos onde a questão tem um peso decisivo. Primeiro é a língua portuguesa. Quando discutimos se aceitamos ou não o acordo ortográfico, ou se queremos continuar a escrever com o português anterior ao acordo ortográfico, nós estamos a fazer uma opção que se prende com a questão que se coloca. O acordo ortográfico é a expressão da vontade conjuntural de uma determinada maioria, de uma determinada composição política. Pode alterar a forma como nós falamos ao longo dos tempos. Isso está na disponibilidade do legislador ou é algo que radica num costume não escrito que nós temos ao longo dos séculos? Segundo exemplo, a Constituição não diz que Lisboa é a capital do país. Nenhuma norma da Constituição diz. Imagine-se que um governo, e já houve um governo que teve ideias de mudar o Tribunal Constitucional para outro sítio. Ou imagine-se que querem que a Presidência da República vá de Lisboa para uma outra cidade. Ou o governo, a sede do governo, ou a sede da Assembleia da República. Pode fazê-lo. A Constituição oficial, a Constituição escrita, repito, não diz que Lisboa é a capital. Essa é uma norma escrita, há uma norma não escrita, uma norma consuetudinária, que faz parte da tal Constituição não oficial, não escrita, sobre a qual ninguém discute que Lisboa é a capital do país. Por muitos que não gostassem, ou que não gostem que eu seja, mas Lisboa é a capital do país. E não há nenhuma norma formal a reconhecê-lo. Por vezes, o que é essencial a um Estado não resulta do texto escrito da Constituição. É estranho isto que estou a dizer. Mas o que é essencial, o que é estrutural, aquilo que vem de trás e o que ficará depois de nós, não depende das oscilações de uma vontade política temporária. Mais dúvidas? Não sei se choquei lá em casa ou aqui. Doutor, eu tenho uma dúvida, não sei se... Oralmente a pergunta. Neste caso, este preferiu assim. preferiu assim, exato. Muito bem. Eu costumo ver daqui, deves dizer. Mais alguma dúvida? Penso que o Dr. Luís Gardini Graça tinha uma pergunta, não sei. Sr. Professor, boa noite. Muito obrigado por esta excelente aula. Queria colocar uma dúvida muito simples. Está a ouvir? Não sei se me estão a ouvir. Agora sim. Muito bem, muito boa noite e parabéns por esta aula excepcional. Uma dúvida muito simples. Que instrumentos existem no ordenamento jurídico português para que, caso o Sr. Presidente da República tenha alguma impossibilidade do ponto de vista psiquiátrico ou outro qualquer fator, para que nós possamos, o ordenamento jurídico português, o possa, digamos que, substituir? Existe algum instrumento no ordenamento jurídico português para que isso possa ser efetuado? Bem, muito obrigado pela pergunta. É sempre útil, são sempre úteis as perguntas, porque naturalmente as situações podem ocorrer na vida a todas as pessoas. Há, com a intervenção do Tribunal Constitucional. O Tribunal Constitucional certifica essa situação. Naturalmente que a certificação não é feita por juízes em si, porque os juízes não têm competência médica, mas com base, naturalmente, com a intervenção de atestados médicos que comprovem a situação. Caso isso ocorra, o Tribunal Constitucional reconhecerá a situação de impossibilidade de exercício de funções por parte do Presidente da República, ele será substituído pelo Presidente da Assembleia da República e convocar-se-ão eleições presidenciais. É o que sucede dentro do quadro constitucional, dentro da perfeita normalidade constitucional. Muito obrigado. Resta saber, isso é que a Constituição não prevê, nem a lei orgânica, se o Presidente da República oferecer resistência.
Nem prevê, já agora devo dizer, recurso desta decisão. E devo dizer que, aliás, se levantam aqui questões jurídicas interessantes, que é saber se há ou não direito ao contraditório. Porque uma coisa é o Presidente estar impossibilitado por razões de natureza física. Imagine-se, o Presidente teve um AVC e não tem condições de poder ter consciência, ou foi intervencionado cirurgicamente e está em estado de coma. Outra coisa é o titular estar em condições de se poder pronunciar, e o princípio é, à luz de um princípio, de um procedimento equitativo, que o Tribunal Constitucional não pode tomar uma decisão destas sem ouvir, obviamente, o visado. E o visado deve ser chamado ao procedimento. E se o não for, o ato é nulo por preterição desta formalidade essencial, que é o princípio do contraditório. Mas também, repito, depende dos factos. Na tal hipótese em que o Presidente é intervencionado e fica em estado de coma, não recupera na sequência da intervenção, não há direito de audiência, pela natureza das coisas. Depende dos factos. Uma vez mais ilustro aquilo que comecei por dizer. A factualidade permite aplicações diferentes da norma ou das normas jurídicas. Quando falou relativamente do sistema francês do presidente, que também ser o líder da maioria parlamentar, disse que em Portugal não havia nenhuma barreira contra isso. Minha pergunta é, se já houve alguma tentativa disso, algum candidato a presidente que também fosse líder, não foi da maioria, foi de algum partido, e se isso fosse acontecer, se não haveria alguma barreira do lado, como fala da Constituição informal, sim, da parte não escrita, se alguém é de questionar. Uma norma não escrita por Sim. ninguém. Isso. Vamos lá ver. A primeira ideia é que nunca ocorreu factualmente essa situação. A única situação mais próxima foi a que eu há pouco mencionei, do general Ramalhiantes, que em 85, 86, promoveu um partido político, mas do qual nunca se assumiu formalmente como líder, esperava terminar o mandato para poder assumir essa função. Não ocorreu. A Constituição, segunda ideia, a Constituição não veda que o Presidente da República seja líder de um partido. Aliás, se analisarmos os factos, a factualidade é, com exceção do general Ramalhiantes, todos os Presidentes da República, desde o Dr. Mário Soares ao professor Marcelo Rebelo de Sousa, foram antigos líderes partidários dos dois maiores partidos. A particularidade está nisto. É que eles, ao assumirem as funções como Presidente da República, já não eram líderes, mas apenas ex-líderes, antigos líderes desses mesmos partidos. Mas a Constituição não exclui que o líder de um partido político se apresente como candidato a Presidente da República. A Constituição não afasta isso. Nem afasta que apareça um candidato que tenha como propósito este. Eu, se for eleito, dissolverei a Assembleia e constituirei um partido político que se vai apresentar a essas eleições com o propósito, por exemplo, de renovar o sistema partidário. A Constituição não afasta isso. Está perfeitamente dentro do quadro constitucional. Se do lado não escrito, né? Se são os costumes, nunca aconteceu. Nunca a Constituição, nunca aconteceu, mas não há norma que proíba. Eu diria que é uma matéria sobre a qual a Constituição escrita. E a não escrita não tem qualquer norma. Antes de mais, obrigado como tem agora nesse tempo aqui a explicar as coisas. Sempre o juízo da vertente mais técnica via Supremo Tribunal de Justiça para um processo, enfim, que poderá até vir a acontecer de investigação à ação do Presidente da República. Politicamente existe um impulso da parte do Parlamento para que o possa fazer. Nunca se pôs em causa a demissão do Presidente da República. Muito bem. Como é que se vai gerir a situação em que se, de facto,
Se vier a perceber que está a ser investigado e está a haver uma ação no Supremo Tribunal de Justiça, enfim, como sabe, a questão para o cargo em causa. Muito bem. O que é que a Constituição nos diz? É a Responsabilidade criminal do Presidente da República. A Constituição assenta numa dicotomia entre dois cenários. Crimes no exercício das funções, crimes estranhos ao exercício das funções. Exemplo, neste último caso, se o Presidente da República matar a sogra, se o Presidente da República insultar o pai de um colega do filho no liceu, se o agredir, é um crime praticado fora do exercício das respectivas funções, não tem nada a ver com o exercício dessas funções. Nestes casos, o Presidente da República só é julgado no final do mandato. Eu diria, são casos sem interesse. Naturalmente que depois podem cruzar. Imagine-se que a sogra era a Primeiro-Ministro. Bem, no Sri Lanka já aconteceu um caso semelhante. Não de morte, mas de uma relação familiar. É possível. É possível esse caso. Mas, enfim, excluindo estes casos, eu diria anedóticos, centremos na pergunta. Quais estão em causa crimes no exercício das funções? Bem, primeira ideia, o impulso processual, o impulso da acusação, depende de intervenção do Parlamento. Naturalmente que a acusação pressupõe que estejam recolhidos elementos de investigação. Os elementos de investigação não dependem do Parlamento. Dependem da intervenção do Supremo Tribunal de Justiça. E caso exista intervenção do Parlamento, eu sublinhava que esta intervenção do Parlamento é um pressuposto jurídico para a formulação da acusação, para o julgamento, mas é um pressuposto jurídico que assenta, indiscutivelmente, numa base de natureza política. A Constituição exige uma maioria reforçada, mas sublinhava-vos isto. O Presidente da República pode, caso tenha tempo para o efeito, dissolver a Assembleia da República se estiver na iminência de ser responsabilizado criminalmente. A Constituição não o veda. Só veda se for nos últimos 6 meses do respectivo mandato ou nos 6 meses subsequentes à eleição do Parlamento. A Constituição não impede que o Presidente da República devolva para o eleitorado. E reparem que uma campanha eleitoral dessas circunscrevia-se fundamentalmente a uma questão: deve ou não existir responsabilidade criminal do Presidente da República? E também nada impede que o Presidente da República, num cenário de reeleição de uma maioria reforçada no sentido da sua responsabilização, nada impediria que o Presidente da República se antecipasse e pedisse admissão. Recordo. Foi o que aconteceu no Brasil com Collor de Mello. Recordo que foi, de algum modo, o que aconteceu com o Presidente Nixon na sequência do escândalo Watergate. Ante a iminência de ser destituído, anteciparam-se. O caso do Brasil é curioso, porque, não obstante a destituição, o Supremo Tribunal brasileiro considerou que, apesar disso, o Presidente da República podia e foi julgado pelos crimes praticados, porque há sanções acessórias. Por exemplo, a impossibilidade ou a interdição do exercício de funções durante X anos. E, por exemplo, não se poder recandidatar, na hipótese de não estar no primeiro mandato. Estar no segundo mandato é tudo relativamente mais difícil. A competência para julgar o Presidente é do Supremo Tribunal de Justiça, ainda que se levantem depois alguns problemas curiosos. Apenas sublinho este. A decisão que julga o Presidente é passível ou não de recurso. E de recurso para quem? Se quem julga o Presidente é a última instância. Pode o Presidente, pelo facto de ser Presidente, ter menos direitos processuais penais do que um outro cidadão? Onde é que está aqui o procedimento equitativo, uma vez mais, se o Presidente da República é julgado e condenado pelo Supremo Tribunal, sabendo que a condenação determina automaticamente a perda do mandato? Nunca sucedeu em Portugal, mas, como vos digo, há casos paralelos, quer na experiência norte-americana, quer na experiência brasileira, de situações dessas. E na experiência venezuelana também ocorre uma situação destas.
aqui uma pergunta. Boa noite. Para as próximas eleições temos um partido candidato que, no caso, integra uma coligação que defende a restauração da monarquia em Portugal. Constitucionalmente é um cenário fácil de realizar? Vamos por partes. A ideia é perfeitamente constitucional que existam partidos que defendam soluções inconstitucionais. O princípio da liberdade permite isso. Senão, o Partido Popular Democrático, ou o Partido Popular Monárquico, seria inválido, porque tem um propósito contrário ao princípio republicano da Constituição. Uma Constituição democrática, eu diria mesmo isto, uma Constituição genuinamente democrática não pode ter limites ideológicos à constituição de partidos políticos. Nenhum. De nenhum tipo. Todos os partidos políticos, numa democracia, se devem admitir. Situações à semelhança da Alemanha, que tem uma tradição de legalizar partidos, ou de outros países, a Espanha, por exemplo, relativamente a partidos acusados de preferirem e adotarem, a defenderem o terrorismo, são situações claramente excepcionais numa democracia, tal como é a proibição de partidos por razões de defenderem a ideologia fascista, como está na Constituição. É claramente uma situação anómala face ao princípio democrático. É fácil mudar a Constituição para introduzir uma monarquia. A primeira ideia que gostaria de transmitir é esta. Se a Constituição fosse alterada no sentido de introduzir a monarquia, já não será a Constituição de 76. Será uma outra Constituição. Simplesmente, essa outra Constituição poderá surgir à luz das regras que regem esta. É aquela que se chama uma transição constitucional. A mudança de uma Constituição para uma outra Constituição, segundo as regras da Constituição velha, chamemos-lhe assim. E como é que isso pode operar? Bem, a forma republicana de governo é um limite material à revisão. Isto é, a Constituição elenca, no artigo 288, situações que, em princípio, não podem ser objeto de alteração. Não é possível uma revisão que diga vamos substituir a figura do Presidente da República pela figura do Rei. Perguntarão, então isto significa que há uma petrificação, está transformada em pedra todas as normas da Constituição quanto à forma republicana? Não. Eu diria que é perfeitamente possível que numa primeira revisão constitucional se alterasse o limite que é proibido, ou que a forma republicana de governo é um limite material. Desaparecia, era descongelado, desaparecia da Constituição. Para quê? Para que num segundo processo de revisão constitucional, a norma que antes estava congelada ou petrificada, as normas possam ser objeto de alteração. Numa segunda revisão constitucional, aí sim, poder-se-ia desencadear a substituição da figura do Presidente da República pela figura do Rei. A dúvida é saber se é uma alteração relativamente à qual há um sentir nacional nesse sentido. Até por uma razão. É que os Presidentes da República, ao longo da história constitucional portuguesa, sobretudo durante a vigência de 76, têm-se portado um pouco como reis. E, de algum modo, a população vê no Presidente da República um sucedâneo do rei. E ainda mais paradoxal é que os Presidentes da República, nas campanhas eleitorais, ou melhor, os candidatos a Presidentes da República nas campanhas eleitorais, prometem e falam daquilo para o qual não têm poderes à luz da Constituição. Eu diria que há aqui com que uma tácita imagem, um tácito consenso de configuração do Presidente da República como um rei eleito periodicamente, apenas com 2 mandatos. No cenário de maioria relativa, e sendo uma maioria relativa recuperar em Parlamento, esgotadas as diferentes constelações que qual é a margem que pode eventualmente existir para que seja forçado o governo de iniciativa presidencial para que nós teremos em gestão durante 6 meses até às próximas eleições? Muito bem.
Vamos lá ver. A questão que a senhora está a colocar no fundo é esta. Estão esgotadas as soluções partidárias. Nenhum dos partidos, primeiro, nem o segundo, nem o terceiro, têm condições de formar um governo. Porque todos os que tentam formar governo são sistematicamente rejeitados os respectivos programas. Bem, o Presidente da República, perante um cenário desses, pode, primeira hipótese, determinar que, no final dos 6 meses, realizará novas eleições, mantendo em funções o último governo, o último que foi reprovado. Ou, em alternativa, o Presidente da República pode dizer o que o general Ramalhianes fez com a engenheira Maria de Lourdes Pinto Silva, dizendo isto: vou encarregar uma individualidade da minha confiança para garantir a realização das eleições. Um governo de iniciativa presidencial. Mesmo que o Parlamento reprove esse governo, ficam já todos a saber que é este governo que vos vai levar, que nos vai levar a todas as eleições. É perfeitamente possível um cenário desses. Como também é possível que o Parlamento, ante a iminência de vir a ser dissolvido, aceite um governo de iniciativa presidencial. Ainda há bem pouco tempo, em 2011, 2013, a Itália teve um governo de iniciativa presidencial, o Dr. Mário Monti, que não era dos partidos políticos, não vinha de nenhum partido político, assumiu funções como primeiro-ministro, e a Grécia também teve uma situação idêntica anos depois. Isto é, não está fora, dentro do quadro democrático, a existência de um governo de iniciativa presidencial. Se me pergunta que é normal, não é. Mas é constitucional a existência de um governo desses. Porque, no fundo, repare-se, um governo de iniciativa presidencial, tacitamente, ainda é resultante da vontade dos partidos. Qual é a vontade dos partidos? Não se entenderem entre si. E como não se entendem entre si, implicitamente acabam por delegar no Presidente da República a última chance, que é ter um governo extrapartidário, um governo que seja um governo, por exemplo, tecnocrata. É possível, perfeitamente, um cenário desses. Boa noite, professor, muito obrigado. A minha pergunta é se o nosso modelo de divisão e de equilíbrio de poderes entre o Governo e o Presidente da República tem paralelo a algum outro país. E a minha outra pergunta já foi parcialmente respondida pelo professor na resposta a alguma pergunta online, que é qual é a origem desta nossa ideia que a prática impôs de um Presidente da República independente, isento, um árbitro do sistema, que não toma partes e que exerce essa magistratura de influência e de equilíbrio. Começo por responder a esta última. A razão é uma razão histórica e prende-se com o pensamento de um autor do século XIX, Benjamin Constant, o teorizador do poder neutro, que está na base da Carta do Rei, na Carta Constitucional de 1826. Nós, verdadeiramente, temos um Presidente da República que oscila entre este modelo. Um modelo que às vezes depende do caráter da pessoa, mais intervencionista. De todos, o mais intervencionista tem sido o atual Presidente da República. Indiscutivelmente. Ou leva ao colo ou deixa cair os governos. É o que se pode tirar a conclusão. Sabendo que o tempo que leva ao colo, que levou ao colo, é muito superior ao tempo em que deitou abaixo a criança. Ou, por outro lado, o governo, um Presidente da República, que tem também uma distância relativamente à intervenção ou à luta político-partidária. Recordo que a prática tem sido, apesar dos Presidentes da República, da sua maioria, nestes 50 anos quase, serem, em 40 e muitos destes anos, antigos líderes de partido, a tradição tem sido a entrega do cartão como membros do partido, como filiados no partido, para reforçar a ideia de que são apartidários no exercício das funções. São presidentes de todos os portugueses. Porquê isto? Penso que isto se acentua, sobretudo, quando há 2 voltas na escolha do Presidente da República. Porque a segunda volta normalmente é uma volta de divisão. Foi o que sucedeu, sobretudo, com a eleição do Dr. Mário Soares, que ganha por uma escassa margem e que, a partir daí, o Presidente da República procura, no fundo, ser uma figura equidistante em relação aos partidos. Com uma análise factual também curiosa, devo dizer. O que resulta da análise é esta. No primeiro mandato, e todos os Presidentes da República até agora têm tido sempre 2 mandatos, no primeiro mandato o Presidente da República porta-se bem. Isto é, procura agradar ao eleitorado político que não o elegeu. Em todos eles, isso ocorreu. Para quê?
para garantir antecipadamente a sua reeleição ou para tornar mais fácil a sua reeleição. Nós até podemos dizer que a prática política nos permite extrair uma conclusão. Nós só sabemos verdadeiramente quem é o Presidente da República no segundo mandato. O segundo mandato é um mandato realista do Presidente da República. É esse que diz quem ele é. O primeiro mandato é um menino bem comportado. Sempre a pensar na reeleição. Não é característico do sistema português. O sistema norte-americano também tem muito disto. Alguns não chegam ao segundo mandato. Mas penso que o Sr. me tinha colocado ainda uma questão. Sim, a questão era se o nosso modelo de divisão É característico. É tipo, sim. Vamos lá ver. O modelo português tem várias filiações políticas. Tem filiações políticas na Quinta República Francesa, tem filiações na Constituição italiana, tem filiações na Constituição da Bona, a antiga Constituição da República Federal Alemã. Tem várias zonas de influência. Agora, há uma vivência prática institucional própria de cada país. Por exemplo, a Constituição de Cabo Verde tem muitas semelhanças com a Constituição portuguesa ou a Constituição da Guiné. Muitas disposições até são a cópia das Constituições portuguesas, mas há uma vivência completamente diferente. E aqui eu sublinhava a vivência do passado. Por muito que se queira, o passado tem sempre um peso significante, um peso determinante nas instituições políticas. E deixo-se, no fundo, esta pergunta. Uma pergunta para a qual, devo dizer, não tenho resposta. E a pergunta é esta. A centralidade do Primeiro-Ministro, o tal presidencialismo de Primeiro-Ministro, que há pouco vos disse, é qualquer coisa que é o resultado da influência do modelo britânico, em que o Primeiro-Ministro é o centro das instituições britânicas? Ou será que em Portugal o Primeiro-Ministro tornou-se o centro das instituições por influência do modelo de chanceler da Constituição de 33? É ainda ou não a influência do Dr. Salazar, do professor Marcelo Caetano, que molda a figura do Primeiro-Ministro? Porquê a pergunta? É muito simples. É porque, se repararem, numa análise estritamente jurídica, o Governo, na sua relação legislativa com o Parlamento, nesta Constituição, tem os mesmos poderes, se é que não tem mais poderes ainda do que tinha o Governo na Constituição de 1933. A pergunta é, em que medida o passado condiciona a interpretação e a aplicação do presente? E a minha dúvida é esta. O nosso presidencialismo de Primeiro-Ministro é uma importação britânica ou é, no fundo, um prolongamento de uma prática que veio da Constituição de 33? Eu tenho uma resposta, uma convicção, mas não digo. Desculpa, aqui uma questão em casa. Boa noite. Obrigado, professor Paulo Oteiro, por participar e professor Manuel Monteiro por organizar este curso. Nós falámos também do processo legislativo e dos poderes do Presidente da República. A minha questão prende-se com o que é que acontece se o Presidente da República se recusar a promulgar uma lei e fizer o chamado veto de gaveta. Existe, de acordo com a nossa Constituição? Muito bem. Primeira ideia, a promulgação é um requisito de existência do ato legislativo. Segunda ideia, ninguém pode obrigar o Presidente da República, sob pena de existir coação e o ato ser inválido, ninguém pode obrigar o Presidente da República a promulgar. Terceira ideia, não há na Constituição nenhuma forma de suprir a omissão do Presidente da República em promulgar um diploma. Podia existir. Poderia a Constituição dizer, se o Presidente não promulga no prazo de X dias ou de X semanas, será o Presidente da Assembleia da República a efetuar a promulgação. Nada disso acontece. Significa que é um poder do qual o Presidente da República é o primeiro, o último e o único juiz. É possível ou não o veto da algibeira? Bem, de algum modo, quando, no fim da sessão legislativa, a Assembleia da República aprova diplomas
e a Assembleia está dissolvida, ou vai ser dissolvida, como foi a situação. O Presidente da República pode, pura e simplesmente, nada dizer. Poderá vetar politicamente, como tem feito, mas não tem órgão já para quem vai devolver o diploma. Quer dizer, formalmente tem, mas na prática, o Parlamento dissolvido não pode fazer nada em relação aos diplomas vetados politicamente pelo Presidente da República. Mas, na sequência das eleições, o Parlamento eleito, se quiser voltar a abordar a matéria, não vai reapreciar o veto do Presidente. Vai ter que desencadear um novo processo legislativo. Eu diria isto tudo dentro, perfeitamente, do quadro constitucional. Pergunta-me, então e se o Presidente da República, com o funcionamento da Assembleia, resolver nem vetar, nem promulgar? Põe o diploma na gaveta. Não o deve fazer. É verdade. E não o deve fazer porque está comprometido em cumprir e fazer cumprir a Constituição. Mas se o fizer, não há nenhum mecanismo sancionatório nem substitutivo dessa atuação do Presidente da República. E o Presidente da República também devo dizer que tem, a meu ver, direito à objeção de consciência. O Presidente da República não pode ser o único cidadão português que não tem direito à objeção de consciência. O que significa, por exemplo, que o Presidente da República poderia, e a meu ver, deveria, ter invocado razões de objeção de consciência para não promulgar a lei referente à eutanásia. Temos aqui um exemplo. Não sei se ficou esclarecido. Sim, muito obrigado. Muito obrigado. Verdadeiramente sinto-me numa prova oral. Com a particularidade do júri ser um júri alargado. Já tinha saudades disto, já há alguns anos que... Nós até agora temos falado muito da forma como o passado tem moldado e orientado o passado, o presente e o futuro. Eu concordo muito. No entanto, aquilo que se tem visto nos últimos tempos é uma evolução muito grande daquilo que tem sido o desenvolvimento tecnológico e, consequentemente, isso trouxe uma adaptação do ser humano a todas estas circunstâncias, quer o direito, quer a Constituição, quer as pessoas não foram capazes de se adaptar. E então, sendo que até agora temos olhado para trás, eu gostaria de agora olhar para a frente e ouvir um bocado do doutor falar daquilo que espera, daquilo que acha e também o que é que poderá acontecer, dado que estas novas tecnologias trazem uma quantidade muito grande de informação, a grande maioria das vezes as pessoas não são capazes de absorver e processar devidamente. Isso traz imensa popularidade e pode ser muito grave. É um teste, faz parte da evolução, mas o que é que se pode esperar daqui para a frente? Como é que nós nos podemos preparar e antecipar todos estes problemas? Muito bem, muito obrigado. Uma questão muito pertinente e uma questão que não é apenas do futuro, é uma questão já do presente. Se bem repararem, há uma alteração muito significativa nos últimos 10 anos no modo de participação política. A participação política é hoje uma participação política verdadeiramente universal e que está à mão de todos através de um telemóvel. Através das redes sociais, todos nós temos não só mais informação, como modo de interagir com essa informação. Naturalmente que tem riscos. O primeiro risco é a informação nem sempre é uma informação verdadeira. Isto é, a possibilidade de manipulação dos destinatários da informação agravou-se. Sempre existiu, historicamente. Recordo, quando estudámos, todos nós temos a ideia daquela passagem da crónica do Fernão Lopes, a crónica da Revolução aqui em Lisboa, quando foi a aclamação do mestre Davi Dom João. A manipulação que existiu, quando fizeram circular por Lisboa um cavalo a dizer que matavam o mestre, para que as pessoas acorressem para defender o mestre quando a notícia era falsa. O mestre que estava a matar era o andeiro, não era o andeiro a matar o mestre. Aqui temos, verdadeiramente, uma situação de manipulação. De manipulação que não era através das redes sociais que não existiam, mas com um propósito de instrumentalizar. E esse propósito de instrumentalizar é sempre uma característica de todos os regimes.
A questão que se coloca é saber se a instrumentalização deve ser feita apenas por um, que é o Estado ou quem detém o aparelho estadual, ou se deve ser feita numa sociedade democrática por uma pluralidade de todos. Primeira dúvida. Segunda dúvida é saber se numa democracia podem existir instâncias de controle da veracidade da informação. A censura começa sempre por isso. Prevenir, dizia a Constituição de 33, prevenir, no fundo, a opinião pública, a manipulação da opinião pública. E a censura entra por isso. O princípio deve ser por isso mesmo, um princípio de liberdade. Dirá, mas isso significa que se pode alterar a formação da vontade. A vontade ser uma vontade viciada. É verdade, pode ocorrer. Mas isso sempre ocorreu. Os novos desafios que têm, a meu ver, são formas de intervenção política que estão completamente fora dos textos escritos das Constituições e que estão fora de todos os manuais. E isso faz que cada um de nós, hoje, paradoxalmente, se podemos viver intoxicados com informação, que é uma informação adulterada, também temos uma possibilidade de participar nessa mesma informação. Nós próprios, cada um de nós, não é apenas destinatário da informação, mas é também fonte produtora dessa informação. Naturalmente que isso também pode ser usado. Naturalmente que isso também pode ser objeto de manipulação. É o que se diz que esteve na base do sucesso do referendo sobre a permanência do Reino Unido na União Europeia, da vitória de Trump, da influência, por exemplo, russa nos mecanismos de informação. Tudo isso é possível. Hoje há mais riscos. Mas o que eu queria chamar a atenção é que há constantes também aqui de manipulação. E o risco era qual seria a autoridade que teria competência para controlar tudo isto. E quem controlaria essa autoridade? Como é que nós queremos uma democracia aberta, uma sociedade aberta, com mecanismos de vigilância? Diria que é a tentação totalitária de qualquer democracia. É o controle. Mas diga. Eu acho isso um bocado paradoxal, não é? Porque lá no fundo a democracia leva-nos a um ponto em que acaba por obrigar a um certo totalitarismo, não é? Ou seja, eu sei que isto parece um bocado esquisito, mas ou seja, à medida que damos liberdade às pessoas para fazer o que querem, e à medida que há mais informação para se tomar decisões, as pessoas não vão ter capacidade para tomar essas decisões porque têm demasiada informação e não vão ser capazes de lidar com essa informação. Basta olharmos à nossa volta, em tudo aquilo, se o Estado não intervisse e cada um pudesse tomar as suas decisões, nós nem sequer íamos saber o que é que estávamos a comer porque qualquer empresa chegava, fazia o que apetecesse para ganhar mais dinheiro, íamos lá à frente, e vocês iam dizer que sim, está bem bom. Porque simplesmente vocês não sabem aquilo que estão a pôr à frente. Não têm maneira de saber. E, ou seja, aqui onde eu chego, e é aqui que eu acho que o debate muitas vezes deveria centrar, é como é que nós podemos arranjar uma forma moderada de permitir que se definam linhas, um espaço que se limita a liberdade, mas que ao mesmo tempo, lá está, seja relaxado. Claramente isto de se permitir que seja tudo livre, leva a que mais tarde, no limite, e quando já há uma saturação muito grande daquilo que fez as tentativas, se tenta ir para o totalitarismo. E estamos a ver isso em Portugal, estamos a ver isso na Europa, nos Estados Unidos também. Eu não sei se vocês estão todos a perceber o que é que eu estou a dizer, mas pronto. O Rousseau, numa frase, resumia tudo. Os ingleses pensam que são livres, mas verdadeiramente só são livres de 4 em 4 anos, quando votam. Porque a partir do momento em que votam, delegam o poder nos seus representantes. É a crítica que se pode fazer à democracia representativa versus, por outro lado, democracia direta e democracia participativa. Simplesmente a participação e a democracia direta dependem que os destinatários, os participantes, chamemos-lhe assim, tenham conhecimento das matérias, saibam o que estão a discutir. Num mundo cada vez mais especializado, num mundo cada vez mais tecnológico, qual de nós domina todas as matérias para poder opinar sobre tudo? Temos um exemplo que todos nós conhecemos. O período de Covid, em que os políticos, todos eles, delegavam verdadeiramente naquelas reuniões semanais onde estavam os técnicos de estatística, os técnicos das ciências biomédicas,
para determinar as medidas a adotar. Nesse período, verdadeiramente, houve um período, chamemos-lhe de ditadura da técnica e da ciência. Todas as medidas jurídicas foram tomadas na sequência daquilo que eram os palpites técnicos. Alguns deles viemos a verificar completamente absurdos, como nós tivemos no primeiro confinamento. E inconstitucionais. Mas isso alguém disse, eu não me interessa de nada do que a Constituição diga, ou algo de género. Isto é, o desprezo, curiosamente, por parte de titulares de órgãos de soberania. Quer por parte do Primeiro-Ministro, quer por parte do Presidente da República. Todos nós temos presente que o primeiro decreto que instaurou o estado de emergência, nem um professor com grande imaginação de direito constitucional era capaz de fazer um exame a um aluno com o conteúdo daquele diploma, com as inconstitucionalidades que lá tinha. Cito apenas duas, evidentes. A proibição do direito de resistência. Quando mais importante era, estava proibido. Ou, por outro lado, a marginalização da Assembleia da República. Com o governo a legislar em matéria penal, por exemplo. Tudo isto com o beneplácito do Presidente da República. Imagina, isto é uma originalidade. Não. Para os senhores terem ideia de como o texto escrito é desprezado, o exemplo mais evidente é o memorando assinado entre Portugal e a Troika. Determinante, politicamente, Portugal durante aquele período não era uma república soberana, era um Estado semi-soberano. Imaginem, não passou pelo Parlamento. Foi assinado entre o governo, os partidos políticos, os 3 maiores partidos políticos e os membros da Troika. Não passou pelo Parlamento. Há maior desprezo pelo princípio democrático. Há maior desprezo pelos cidadãos do que aquele em que nem sequer os seus representantes opinam numa matéria tão fundamental quanto era o memorando de entendimento. Ainda vivemos em democracia? Mais dúvidas? Esta é uma dúvida que eu tenho. Vocês em casa. Lá em casa acho que ninguém tem dúvida. É? Eu, felizmente, não sou obrigado a responder às minhas próprias dúvidas. Ainda há alguns resistentes que não adormeceram. Se eu quiser dizer isso, Naturalmente, se alguém quiser colocar questões, ponha a mão no ar ou cale-se para sempre. Não consigo ver se há alguém com a mão no ar. a maior parte das pessoas já não tem cama de mim. Agora são os mais felizes. Muito bem, eu não sei se aqui dentro, que aqui na sala há mais alguma questão. Eu terminava fazendo eu uma pergunta. São as piores, é a pergunta final. Não. O professor Paulo Otero, que é de saber se, apesar de nos ter ensinado, podemos caminhar para uma presidencialização do sistema no quadro da atual Constituição. Se, apesar disso, vale ou não a pena fazer uma reforma constitucional. Ou seja, se, apesar disso, vale ou não a pena travar uma batalha, uma reflexão a favor de uma nova Constituição. É um tema controverso, eu próprio já escrevi sobre isso. Do que valia a pena, mas isto já foi há muitos anos, e a história também aqui me deu uma lição. Há um modo muito português de viver a Constituição. E o modo português de viver a Constituição é entender que há normas da Constituição que estão lá escritas. Não necessariamente são aplicadas. 2 exemplos. A Constituição de 76 falava no princípio socialista, na transição para o socialismo, na abolição da sociedade de classes, na dinamização de relações de produção socialistas em 1976. Nada disto foi aplicado. E teve uma designação, aliás, dada pelo Dr. Mário Soares, que era meter o socialismo na gaveta. Por outras palavras, meter a Constituição na gaveta. E, curiosamente, o primeiro ato político que simboliza isto é, em 1977, o pedido de adesão às então designadas comunidades europeias. Isso era tudo, menos transição para o socialismo, menos dinamização de relações de produção socialistas. O princípio socialista da Constituição nunca foi aplicado.
E as poucas nacionalizações que existiram em matéria de bancos foi para salvar o capitalismo e o sistema financeiro. Não foi para implementar o princípio socialista. O segundo exemplo é dado pela Constituição de 33. Falava na República Corporativa e a República Corporativa nunca foi instituída. É também um exemplo de desfazamento entre o que está no texto e a prática política. E este é um modo de vivência portuguesa, devo dizer, em matéria constitucional. De forma que não nos preocupemos muito com o que está escrito na Constituição, mas observemos mais com aquilo que os intérpretes aplicam e dizem que está escrito na Constituição. Eu sei que é estranho dizer isto, ou ouvirem dizer isto por parte de um professor de Direito Constitucional, mas é um professor realista de Direito Constitucional. Muito obrigado. Obrigado.